Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que vimos apresentar mais um novo item do nosso portfólio de serviços, que é o balanço iônico na ração. Ele vem tornar viável economicamente o que por vezes é inviável para determinados tipos de água, principalmente na região Nordeste, onde as águas se caracterizam por uma alta salubridade e que se torna difícil demais a utilização econômica dessa água, não a técnica, mas sim a econômica, né? Então o custo fica muito elevado para adequar essa água ao cultivo do camarão branco do Pacífico, Litopenaia ozonamei. Tivemos o apoio muito forte do professor Luiz Otávio, do professor Gustavo, lá de Santa Catarina, e de alguns pesquisadores internacionais também. E pomos hoje à disposição de vocês esse tipo de trabalho. Dentro do balanço iônico, os principais sais a serem analisados são os que estão colocados aqui nessa tabela, e nós dispomos de instrumentação e equipamentos para fazer, e reagentes para fazer a análise desses itens. Em breve estaremos ampliando o leque para mais alguns itens, como ferro, sílica, que não são tão primordiais assim, mas é importante o conhecimento desses sais na água. Para demonstrarmos a viabilidade do nosso balanço, nós vamos comparar com uma recomendação de balanço que foi postada recentemente nos grupos de WhatsApp, que é feita por um laboratório conceituado e por pessoas tecnicamente competentes e com capacidade profissional para prestar esse serviço. A pergunta é: essa análise e essa recomendação, ela está correta? É isso que nós devemos analisar. No campo da química, como já disse, é feita por pessoas competentes, ok? Porém, no campo da criação de camarão, pode haver alguma incompatibilidade desta análise com a viabilidade econômica. Então, analisando tal recomendação, ela chega a um custo de produção de R$ 63 e alguma coisa. Podemos observar no quadro ao lado que, somando-se apenas o custo da ração com o custo do balanço, nas densidades de 150, 250, 450, 650 camarões por metro quadrado, ela já gera um prejuízo nas duas primeiras densidades e gera uma baixa rentabilidade nas outras duas, para um preço de venda de R$ 21. Dentro desta perspectiva, está se demonstrando que tal recomendação se torna economicamente inviável. Portanto, podemos dizer que no campo químico ela. E vejam bem, não estão inclusos aqui os custos com mão de obra, não estão inclusos os custos com energia elétrica, não estão inclusos os custos com biorremediadores e com probióticos. Se nós incluirmos todos esses custos, com toda certeza o prejuízo será grande. E aí, pessoal, a pergunta é a seguinte: será que tem solução? Será que eu consigo uma solução para fazer isso, resolver isso? Vamos nos concentrar aí no Litopenaia ozonamei, no camarão branco do Pacífico, que é o camarão mais cultivado a nível comercial hoje no Brasil. Ele admite uma salinidade de meio a 60 ppts. Ele nasce no mar e vem se criar nas regiões estuarinas trazido pelas correntes marítimas. Portanto, quanto a variações de salinidade, ele não é problema. O segundo aspecto a ser observado é que ele é um crustáceo osmorregulador, ele não é um crustáceo conformador. Se fosse um crustáceo conformador, ele poderia ser criado em qualquer água, mas sendo um crustáceo osmorregulador, ele necessita de um ambiente com o mínimo de compatibilidade às suas necessidades fisiológicas. Portanto, nós podemos variar a salinidade, mas a proporção iônica e o equilíbrio entre os sais tem que ser mantido. Agora, tem um detalhe interessante: ele absorve tanto por vias branquiais quanto pelo trato digestivo esses minerais. Então,
Eu não preciso ter 100% na água, eu posso ter apenas uma parte na água e o restante eu ponho na alimentação. Obviamente que a água necessita de alguns valores mínimos. Por exemplo, o potássio, para que haja uma boa sobrevivência entre 80% e 90%, nós necessitamos que o potássio esteja acima de 50 miligramas por litro. Portanto, algum tratamento inicial na água nós temos que fazer, ok? Portanto, os pesquisadores nacionais, tanto os nacionais quanto os estrangeiros, acharam uma solução. Fazemos parte desse balanço na água e a outra parte do balanço complementamos na ração, suprindo assim as necessidades fisiológicas do camarão. Com essa solução, nós conseguimos aí uma redução de custo muito significativa na formação. Pensando o seguinte, 1 metro cúbico de água equivale a 1.000 quilos de água aproximadamente. 1 metro cúbico de água dá para criar de 2 a 8 camarões por metro cúbico, certo? Ou seja, 2 a 8 quilos. Portanto, é uma baixa quantidade. 1.000 quilos de ração, gente, pensa, eu crio 666 quilos de camarão, aproximadamente com FCA de 1,5, certo? Portanto, eu posso substituir matematicamente a água por ração em proporções iônicas equilibradas. Vocês podem me perguntar, mas vocês não fazem balanço iônico total na água? Fazemos, e fazemos com opções de sais um pouco diferenciados daquela proposta demonstrada inicialmente. O nosso balanço iônico completo na água, veja, para aquela mesma análise de água, sai a R$ 8,50, contra um custo de R$ 64,02 proposto naquela recomendação. Isso é uma redução de 753%. Você está economizando 7,5 vezes o valor monetário no balanço iônico. Pode parecer pouco para 1 metro cúbico, mas quando falamos em 10.000 metros cúbicos, a coisa é muito grande. E aí vem a pergunta, será que dá para economizar mais? É possível sim economizar mais. Nós podemos economizar mais fazendo a proposta do balanço iônico conjugado na ração. Vejam bem este caso. Nós temos aqui uma composição na água em que o equilíbrio iônico entre as partes está em 6,3%. As minhas proporções cálcio, magnésio e potássio estão erradas, mas eu vou complementar isso na ração. O importante é que o equilíbrio iônico, a proporção entre cátions e ânions, fique abaixo de 15%. Mas aí está faltando, minha gente, o custo do balanço iônico na ração, né? Nós obtivemos aí um custo de R$ 2,29 já contra os R$ 8,50 propostos por nós mesmos. Já caiu mais aí 4 vezes aproximadamente. Porém, ainda vai ter o custo do balanço iônico na ração. E a pergunta é, será que vamos economizar dinheiro fazendo balanço iônico na ração? Vamos sim. Vejam que aqui eu tenho o balanço iônico na água, o balanço iônico na ração, e que agora minhas proporções cálcio, magnésio, potássio e sódio potássio estão equilibradas dentro dos parâmetros do mar. Tá? E o custo para 1 tonelada de ração é de R$ 4,7, ou seja, 4,7 milésimos de real por quilo de ração produzida. Isso significa onerar o custo da ração em menos de 0,15%. Muito pouco. O custo do balanceamento da ração é insignificante. Pessoal, nós não podemos ficar presos a velhas teorias. A ciência evolui sempre e ela evolui em função da necessidade que o homem tem de se manter vivo no planeta, de produzir, de trabalhar e de realizar suas atividades. Nós disponibilizamos serviço de balanço iônico, nós não fazemos análise físico-química completa. Caso tenha análise físico-química, podemos fazer só a recomendação do balanço através da sua própria análise. E o telefone para contato e o e-mail estão aí embaixo. Eu agradeço a atenção de vocês e a todos. Uma boa